Faz um pedal com fé hoje. O tempo tá fechado. Parece que vai cair água. Vamos lá. Saindo da parte do asfalto, entrando agora na vicinal, a fase mais dura do pedal. Na verdade, a fase mais mole, né? Tá tudo molhado, tudo melado. Pedal com fé e lama agora. Começaram a chegar. Uma caminhadinha aqui para ver se os músculos se ajeitam. Tô seguindo aqui, vamos lá. Distrito de Cajá. Até mais. O bikezinho aqui melado. Subindo uma ladeira quase meio quilômetro, bichinha bem inclinada, muita lama. Já na cidade, concluindo o pedal de hoje, estava pensando na realidade que muitos enfrentam na vida pelo fato de não enxergarem a vida na perspectiva de Deus, como Deus a vê, como Deus a define. E pelo fato de muitos não terem essa perspectiva, chegam ao ponto de tomar atitudes extremas e acabam destruindo a própria vida por conta justamente disso, de não enxergar a vida como Deus a define, como Deus enxerga. E exemplificando isso, a gente observa alguns episódios na Bíblia, como por exemplo um fato que ocorre no segundo livro dos Reis com Eliseu e Geazi. Eliseu, tendo revelação de Deus em relação às ações, às estratégias do exército da Síria, sofreu uma investida daquele rei, a Síria, de modo que cercaram a cidade onde ele residia. Quando chegaram lá, Geazi pela manhã cedo ao levantar observou aquele exército cercando a casa de Eliseu, de modo que o temor bateu o coração dele e correndo informou a Eliseu que o exército da Síria está lá fora e são numerosos, e aquilo causou grande pavor a Geazi. Mas Eliseu disse a Geazi que não temesse, porque muito mais eram os que estavam com eles do que os que estavam no exército
da Síria. A gente observa que nesse episódio Eliseu, por certo, tem a visão de que o exército celestial estava acima do exército da Síria, pois ele tem uma visão muito mais elevada do que Geazi está vendo. Geazi enxerga somente o que está diante dos seus olhos, mas Eliseu tinha uma visão muito mais além, na perspectiva de Deus, e ele revela isso a Geazi de maneira que Eliseu, ao orar, os olhos de Geazi são abertos e ele consegue enxergar os exércitos celestiais estão numa posição muito mais elevada do que o exército da Síria. E um outro episódio é o que nós observamos, a vida de Elias. Elias, ao enfrentar aquele grande combate contra os profetas de Baal, temeu a investida da famigerada Jezabel e intentou tirar-lhe a vida, e ele, por conta disso, fugiu. De maneira que ele teve aquela experiência do deserto, onde Deus o alimentou, onde Deus supriu suas necessidades, deu uma palavra de ânimo a ele e restaurando a confiança dele no Senhor, agindo de forma a atender às suas necessidades emocionais, psicológicas e até espirituais, pois ao sair da caverna Deus revelou a ele que ele não iria morrer, apesar de estar pedindo isso, pois havia uma projeção de Deus ainda na vida de Elias, de maneira que Deus o revelou que ainda ele teria que ungir um rei e também constituir um novo profeta no seu lugar. E depois disso, a palavra do Senhor nos fala que Elias teve uma experiência arrebatadora com Deus. Aquele que antes pedira para morrer, agora não iria experimentar mais a morte. Pelo contrário, com Eliseu indo para o Jordão e atravessando mesmo uma carruagem de fogo que separou os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho e não provou da morte. Um outro episódio que a Bíblia fala nesse contexto é o que ocorreu com Pedro, quando estava no Mar da Galileia, junto com os demais apóstolos, em meio àquela tempestade. E Jesus encaminhando sobre o mar pela madrugada, quando se deparam diante deles, eles temerosos em razão do que estava acontecendo, da tempestade, a ponto de o barco afundar, como o texto diz. Eles observam aquela pessoa vindo sobre as águas e o temor tomou conta de todos e disseram que era um fantasma. E a Bíblia diz que gritaram de medo. Mas ao se aproximar, Jesus, em alto e bom som, eleva sua voz e diz: "Não temam, sou eu." E Pedro, para não ter dúvidas quanto à realidade da presença do Senhor ali sobre as águas, ele diz: "Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter contigo andando também por cima das águas." E Jesus disse: "Vem." E Pedro corajosamente sai do barco, anda sobre as águas e com o seu olhar fito em Jesus, ele anda a passos lentos, mas firmes sobre as águas. Mas, ao tirar o olhar de Jesus, Pedro foca o seu olhar nas ondas que batem sobre ele naquele momento. De repente ele começa a afundar. E nisso a gente aprende uma grande lição. No mar desta vida, a gente não pode jamais tirar o olhar de Jesus, porque senão estamos sujeitos também a afundar. Só olhando para Jesus, tendo a perspectiva correta da vida que nós encontramos nele, é que nós temos condições de permanecer de pé, mesmo em meio às tempestades da vida. Fazendo assim, nunca iremos afundar. Como esses exemplos nos trazem uma panorâmica sobre essa reflexão, queria dizer a você que nos acompanha nesse canal que, a despeito de qualquer realidade que você venha enfrentar na vida, não tome nenhuma decisão precipitada, não se desespere, não perca o ânimo, não pense que a vida não tem mais sentido, porque no caso de Geazi, Deus provou claramente que ele está acima de toda e qualquer situação. Não importa quão difícil seja essa realidade. No caso de Elias, Deus mostrou que, independentemente das experiências amargas que a gente vem a enfrentar na vida ao ponto de querer a morte, Deus tem algo ainda maior para as nossas vidas. O projeto de Deus ainda não foi concluído. Portanto, você que me ouve nessa oportunidade, não importa a situação que você está vivendo, saiba que ainda existe projeto de Deus para a sua vida, até porque você está vivo. E a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e está atendendo o chamado dele para a sua vida, tenha certeza, nenhuma realidade que você vai enfrentar aqui
vai ser obra do acaso. É Deus que está dirigindo você para um propósito maior e glorioso que Ele tem para a sua vida. Portanto, continue com seu olhar fito em Jesus, continue mesmo em meio às tempestades da vida assolando você, com os olhos fitos nele. Pois a palavra de Deus nos diz em Hebreus 11, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, ficamos aqui com essa reflexão do nosso Pedal com Fé de hoje e, querendo Deus, até a próxima.